Chamamos agora ao palco Ana Tomás, vice-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que vai usar da palavra para apresentar as conclusões deste intenso dia de trabalho colaborativo. Boa tarde novamente. Eu prometo que é a última vez que me vêm aqui, mas isto depois deste dia intenso de trabalho, a apresentação das conclusões será coisa assim para 45 minutos, diria eu. Estou a brincar. Bom, isto sem prejuízo de... Portanto, foi um dia muito cheio de trabalho, com muitas ideias, muita informação muito relevante. Eu tentei aqui, com a ajuda do gabinete da Sra. Secretária de Estado, que também me deu, que eu agradeço muito, tentei aqui captar as ideias mais fundamentais e tentei dividi-las aqui com alguma organização por 5 temas. Um primeiro, o enquadramento e a caracterização da mobilidade ativa. Outra vertente, a vertente dos dados e da estatística, que são importantíssimos para podermos, como hoje foi dito aqui várias vezes, atuarmos na origem do problema. Na vertente da operação destes veículos. Na vertente dos utilizadores seguros. Na vertente das cidades seguras e das velocidades seguras. Bom, começando relativamente à caracterização da mobilidade suave ou da mobilidade ativa. Temos aqui, e isto foi dito por diversas vezes, a segurança rodoviária estar no centro, que deve estar no centro da mobilidade, que todas as decisões devem ser tomadas tendo a segurança rodoviária como um ponto central e que lhe deve ser atribuída a prioridade máxima. E que para se tornar sustentável a mobilidade, esta tem que ser segura, e para ser segura a mobilidade tem que ser sustentável. Houve um dos oradores que hoje disse isto. E que temos que tirar, este foi o Pedro Homem Gouveia que disse, temos que tirar a segurança rodoviária do gueto e pôr no coração da mobilidade. Todos também temos o direito à mobilidade e quem não tem mobilidade não tem liberdade. A par de outras do conjunto de entidades e que hoje estiveram aqui presentes também, a sociedade civil tem um papel fundamental na área da mobilidade ativa. E a mobilidade ativa tem um papel muito importante no sistema global de transportes, na atividade económica, na saúde e no cumprimento das metas que Portugal e toda a União Europeia têm que cumprir para a descarbonização. E alguns dados agora interessantes, a mobilidade ativa e também a micromobilidade não são utilizados só para mera diversão. 33%, eu julgo que fixei bem este número, foi aqui o engenheiro Carlos Lopes que disse logo no primeiro painel da manhã, utiliza este tipo de veículos nas suas deslocações casa-trabalho. Aqui uma preocupação que temos que ter em conta e que está a ser acolhida e que está a ser visada na estratégia Visão Zero 2030 é o aumento que está previsto na Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa da cota modal da utilização destes meios de mobilidade ativa para 10% em 2030. Portanto, obviamente isto aumenta a exposição ao risco e isto aumenta o número de mortes que é expectável e é expectável face, admitindo a inexistência de alteração do risco, perspectiva-se um aumento de 100 ciclistas mortos até 2030 se não fizermos nada e, portanto, isto implica que reforcemos e tomemos medidas adicionais que estarão previstas e estão previstas na estratégia da Visão Zero. Também foi abordada aqui a questão do álcool e do álcool ter uma grande influência, especialmente na condução das trotinetes, portanto, ser acima dos outros modos de mobilidade, enfim, ativa, embora as trotinetes, há aqui uma questão de conceitos, não se enquadrem na mobilidade ativa. Também foi aqui falado do grande crescimento do uso do automóvel, apesar de com mais uma estabilização na última década, mas os últimos censos mostram ainda esse crescimento, embora o crescimento do uso da bicicleta apenas aumentou na última década, de acordo com os últimos censos, 0,05%. Foram também aqui abordados alguns conceitos,
que nos deve levar a refletir entre utilizadores vulneráveis, utilizadores desejáveis, utilizadores prioritários, os conceitos relativamente ao acidente. Isto é efetivamente um conceito que eu também partilho, porque um acidente, nós chamamos de acidente rodoviário, mas não é um acidente rodoviário, porque um acidente é uma coisa que acontece de forma repentina, de forma que nós não estamos à espera e que causa sofrimento e dor. E efetivamente um acidente rodoviário é algo que nós podemos evitar e, portanto, aliás, não chamamos acidente de comboio, nem chamamos acidente de avião, chamamos queda de avião ou chamamos uma colisão de comboio, precisamente por isso. E, portanto, isto é algo que também devemos repensar no nosso léxico. É importante o investimento e o compromisso para a concretização das várias estratégias que estão em curso e, para reduzir o risco da segurança rodoviária, temos que atuar, já disse isto no início, na fonte do perigo. Na vertente dos dados e da estatística, temos aqui alguns dados muito interessantes. Em cada 3 feridos, um ferido grave, com lesões significativas e com incapacidade. Isto relativamente aos modos ativos. Ou seja, em cada 3 feridos, um tem lesões graves. A estatística também mostra que 95% não utiliza capacete destes utilizadores. Capacete também foi o tema, já falarei um bocadinho mais à frente, também foi aqui abordado ainda no último painel, até de forma que é provocadora também pelo Abel. A gravidade das vítimas dos velocípedes é superior à gravidade das vítimas de trotinetes, como nos mostrou aqui o Presidente do INEM também no painel da manhã. Relativamente às trotinetes, também aqui um valor a fixar, 80% dos acidentes são quedas, não são com colisões com nada, são quedas. A maior sinistralidade ao nível das consequências nos velocípedes ocorre mais nos velocípedes sem motor do que nos velocípedes com motor. Há aqui um aspecto importante dos valores da sinistralidade, para depois conseguirmos analisá-los, também devem ser abordados em função da exposição ao risco deste tipo de utentes, porque obviamente um aumento dos quilómetros percorridos corresponde a um maior risco de acidente. E nós, ao desconhecermos este indicador, e mesmo também o indicador relativamente ao número destes veículos em circulação, não podemos tirar as melhores conclusões relativamente a esta variação da sinistralidade, nem provavelmente conseguir prever e adotar as melhores medidas. Por isso, melhorar a informação, ter a melhor informação é fundamental para que possamos estabelecer metas, tomar medidas e, vou novamente dizer, atuar na fonte do perigo, na origem do perigo. Portanto, também temos que melhorar a recolha de dados, fazer uma recolha mais automatizada, uma recolha georreferenciada, partilhar e cruzar dados. Vimos aqui no segundo painel que temos dados do setor da saúde, do setor de emergência, dados das forças de segurança, percebemos que há, aliás, o Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial, há uma subnotificação dos dados, não é só em Portugal, é também nos outros países e, portanto, não há nada mais importante que nós conseguirmos juntar esses dados todos, conseguir daí tirar as conclusões e partilhá-los, dar essa informação às pessoas. Também foi falado aqui num dos painéis, a partilha, dar informação, partilhar com dados fidedignos, dados verídicos que correspondem à realidade. Muito importante que as câmaras municipais, nos seus contratos de concessão, por exemplo, que estabelecem com as empresas destes veículos partilhados, criem uma obrigação desses operadores possam dar informação relativamente também à sinistralidade. É mais outra fonte de dados. Também para termos dados para, por exemplo, identificarmos zonas mais perigosas, onde ocorrem mais acidentes, e aí falou-se também aqui de haver zonas onde se possam limitar, porventura ou não, a utilização desses veículos naquelas zonas, mas para isso temos que ter a informação. Se não tivermos a informação é a base de tudo isto.
E, portanto, para finalizar este capítulo, a importância dos dados é fundamental para desenvolver medidas baseadas em evidências, com metas quantitativas e com uma clara responsabilização das entidades. Na vertente da operação, também tivemos aqui hoje bastantes ideias, aliás, o dia foi muito rico em debates e em ideias. Vimos aqui, quer a Câmara do Porto, quer a Câmara de Lisboa, na existência de regulamentos para os serviços de partilha, quer de trotinetes, quer de velocípedes, já com indicação de estacionamento, com proibição de estacionamento em determinadas áreas, também em determinados locais com proibição de circular nessas áreas. Percebemos também que com o recurso à tecnologia, hoje em dia, é possível um conjunto de coisas e é possível, com o recurso à tecnologia, reduzir a sinistralidade. Foi falado aqui também do geofencing, com uma forma de limitar a utilização a determinados espaços deste tipo de veículos. Falou-se também no estacionamento, aliás, aqui o colega que esteve no painel da manhã da Bolt falou no parqueamento obrigatório recorrendo à inteligência artificial, falou do final da viagem, do utilizador tirar uma fotografia e que o algoritmo iria analisar a viagem, portanto, assim impedindo um dos temas que hoje, uma das questões que é muito debatida na agenda, que é o estacionamento irregular, a criação também por parte das autarquias que vimos aqui hoje, aliás a Câmara de Lisboa também falou e a Câmara do Porto, de um conjunto de espaços, os tais hotspots de estacionamento para este tipo de veículos, as zonas de carregamento, as charging zones. Também sistemas para a detecção das quedas do veículo. Falou-se também aqui num conjunto de incentivos para premiar os utilizadores, por exemplo, que estacionem bem as trotinetes e os velocípedes, as bicicletas. Por exemplo, também testes cognitivos para se verificar se o condutor está ou não sobre o efeito de álcool. Enfim, e um conjunto de outras medidas que podem ser aqui utilizadas. Foi dito aqui também uma coisa que pelo colega da Bolt, julgo eu, que disse também, mas por muita tecnologia que exista, é importante que a infraestrutura também garanta a utilização destes veículos em segurança. Passando aqui aos utilizadores seguros, é o penúltimo tema. Foi aqui falado na redução do diferencial dentro das localidades, o diferencial da velocidade acima do qual é aplicada uma coima, na necessidade de rever também as coimas do estacionamento irregular, porque efetivamente falamos muito deste tipo de veículos ocupar os lugares no passeio, mas o que é facto é que os veículos automóveis também o fazem, não é? E são muito maiores. Campanhas de sensibilização para informar quer os potenciais utilizadores sobre as regras locais dos municípios ou regras nacionais para a utilização destes veículos. A Câmara do Porto mostrou até o que estava a fazer com os minis panfletos para essa divulgação. Também a realização de ações preventivas e de policiamento comunitário, através das forças de segurança. Também se discutiu aqui muito a utilização do capacete e o tipo de sociedade que queremos. Se queremos uma sociedade em que quem está desprotegido e vulnerável tem que estar, eu julgo que foi uma gaiola de aço que o Abel referiu, ou não, ou se temos que estar num ambiente em que seja inclusivo e que todos podemos estar e circular e nos sentirmos seguros. Enfim, temos aqui várias opiniões do uso do capacete. A AMT propõe o uso do capacete até aos 16 anos. O estudante universitário esteve aqui hoje connosco, referiu que garante a segurança, mas pode comprometer a utilização destes veículos, pode desmotivar o seu uso, ou seja, há sempre aqui algum balanço que se tem que ver, embora a segurança rodoviária esteja sempre em primeiro lugar. Falou-se também da idade mínima.
ações ao nível da educação escolar, que também foi falado ao nível dos utilizadores. Incluir, sou sincera, não me lembro se fui eu que a pus ou se foi falado aqui hoje, quero incluir a mobilidade ativa na formação dos condutores de veículos automóveis, que eu acho que isso é uma questão muito importante, porque quando muitos de nós tirámos a carta, não havia este tipo de mobilidade. E, provavelmente muitas das pessoas não sabem, e eu acho que isso é uma questão também importante, perceber como é que se devem comportar perante os outros. Também formação relativamente ao ciclismo, às crianças na escola, para adquirirem essas competências. Muitas vezes os utilizadores também nem sempre sentem isso. Eu recordo aqui o que disse o estudante também, que disse que não vinha aqui numa avenida na estrada porque não se sentia seguro e vinha no passeio. Falou-se também aqui na idade mínima da mobilização, uma noção diferente de riscos diferentes. E tinha aqui mais uma nota de um estudo, o que foi Jean Carlos Rocha falou, um estudo realizado no Reino Unido em que se verificou um aumento da utilização das trotinetes quando existe utilização do capacete. Enfim, portanto, como se pode ver, isto há informação diferente dependendo da fonte. Bom, na vertente dos veículos seguros, falou-se aqui na existência, que é importante a existência de uma classificação clara na definição destes veículos, sendo estes os desafios que as forças de segurança têm diariamente, na regulamentação do artigo 112, do número 5 do 112 do Código da Estrada, com vista à homologação deste tipo de veículos, eventualmente na limitação da velocidade máxima e no registro dos veículos. Na vertente das cidades seguras e das velocidades seguras, este sim é que é o último tema. A infraestrutura é fundamental na mobilidade ativa e para que possamos usar a infraestrutura de forma segura, o ordenamento urbano, o ordenamento das nossas cidades é fundamental. No planeamento das infraestruturas, a participação da sociedade civil é muito importante, bem como dos municípios. Os municípios têm aqui um papel fundamental para tornar as cidades mais atrativas e mais seguras para o uso não só dos meios de transporte, mas de todas as pessoas, para que todas as pessoas usufruam as cidades de forma segura. É importante a reformação do espaço público para que possa ser utilizado por todos, no fundo é o que eu disse anteriormente. Precisamos das alterações físicas no território, não é só colocar o sinal. Quando queremos reduzir a velocidade, não é só pôr um sinal. O próprio território, as próprias ruas, a própria estrada, o próprio ambiente tem que, naturalmente e instintivamente, condicionar os utilizadores na velocidade e aqui os utilizadores dos veículos automóveis para a velocidade que nós queremos ou que ele deve respeitar. Porque é muito claro, se nós queremos que convivam e em segurança veículos automóveis e os utilizadores vulneráveis, desejáveis, prioritários, a velocidade não pode ser superior a 30 km por hora. E para isso as cidades têm que ser adaptadas. Logicamente há zonas em que isso não é possível e aí temos que separar, temos que criar zonas segregadas para que estes utilizadores estejam e se sintam em segurança. Falou-se também no reequacionar a rede de transportes públicos para poder fazer parte de todo este ecossistema, na criação de jardins, de sombras, de zonas verdes para usufruir para os peões, para as crianças usufruírem também as cidades, eliminar as barreiras, pensar as cidades para as pessoas, as ruas para as pessoas. Aliás, há sempre, eu julgo que ainda disse isso hoje de manhã, que as estradas, o nosso sistema rodoviário tem que ser pensado, tem que ser dimensionado para as pessoas. As pessoas é que andam lá e o seu objetivo máximo é proteger a vida das pessoas.
Falou-se também um ponto muito importante, o que foi o Pedro Homem Gouveia, que era capacitar os profissionais, a formação técnica, para não estarmos um médico que tirou o curso nos anos 80 a continuar a fazer como então. Isso é muito, muito, muito importante. Falou-se também no exemplo de, por exemplo, em frente às escolas, de reduzir a velocidade, ou mesmo na hora durante o período escolar, a velocidade dos veículos automóveis, limitar o seu uso para poder, precisamente, as crianças usufruírem desse espaço. Da qualidade das estradas, das infraestruturas, falou-se aqui também de manhã das auditorias de segurança rodoviária, que a Câmara de Lisboa, depois no painel da tarde, disse que estaria a fazer. Falou-se também que o espaço público deve, logicamente, respeitar as pessoas com mobilidade condicionada e que o passeio é dos peões. Portanto, isto foi assim de uma forma que eu de tantas coisas, e peço desculpa, deve existirem muitas coisas que ficaram por dizer. O dia foi muito rico em mensagens, em propostas, e vamos ter esta sessão gravada e, portanto, vamos ter a oportunidade de poder voltar a ver. E só para terminar, um sistema de mobilidade seguro, bem pensado, bem planeado, vai tornar as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias, porque Portugal não é só Lisboa e Porto, não é? Mais acessíveis, mais inclusivas, garantindo a segurança de todos. E houve aqui uma coisa que eu não disse, hoje falou-se muito na responsabilidade partilhada e da hierarquia. Nós, quando falamos na responsabilidade partilhada, não é só a responsabilidade partilhada entre todos os utilizadores, obviamente, os utilizadores, os vulneráveis, ou eu hoje também aprendi muita coisa hoje, os utilizadores, os vulneráveis, os desejáveis, obviamente, até porque estão completamente desprotegidos, são o mais frágil do sistema. Mas quando se fala em responsabilidade partilhada, não é entre os utilizadores, é entre os utilizadores e a quem projeta o sistema. E aqui volta a pôr um ónus em quem projeta o sistema, em quem desenha as cidades, em quem desenha as ruas, em quem desenha as estradas. Isso é fundamental e isso é a mudança de mentalidade que nós temos que ter para conseguir as cidades que queremos, umas cidades modernas, para uma sociedade moderna em que 0 mortes e 0 feridos são os únicos números aceitáveis. Muito obrigada.